Meu Deus, é tanta alienação, vejo tanta ilusão deste povo tão sincrético, essas almas tão carentes, povo nécio e deprimente, como a oferta vai para o mar, tanta oferta vai para o altar, mas oferta que não presta, e o altar sem ter oferta. Vejo tantos patuás inseridos nas religiões, tanto engano na doutrina de nossas denominações. Vejo a igreja convertida em uma celeuma enrustida. Não se prostra a uma imagem, mas ninguém tem a coragem de quebrá-la no coração, pois se dizem tão cristãos, mas inventam soluções análogas a outras religiões. É fitinha com dizeres, o cajado de Moisés, a campanha de Daniel, um jejum sabor de fel, mas brada nos louvores que a vitória tem sabor de mel. Vejo tanta ambição em ofertas escabrosas que promete enriquecer e depois se esquecer do que foi feito lá na cruz. Amam o ouro, negam esta cruz, pois ofuscaram com ganância todo o brilho desta luz, que anulou todas as trevas pelo sangue de Jesus. O evangelho em engano, tão cheio de heresias, pragmático e tão sincrético, tão distante do Senhor. Ele nega toda dor que moeu Deus por amor. Tenho medo do amanhã, de perder a minha fé e viver só da religião, retirando Deus de dentro, como sempre acontece. Ao se acaba uma campanha, logo já se começa outra, e de campanha em campanha, entra ano e sai ano, este povo que se diz crente vai vivendo de engano, num vil proselitismo, se afundam num abismo. Mudaram só de religião, mas não mudaram o coração. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso que se chama Jesus. A igreja, infelizmente, vem paulatinamente deixando de cumprir o seu digno papel que nasceu da imperativa ordenança de Jesus Cristo, que é a de fazer discípulos, para na maioria das vezes se converter em uma doente e ineficaz colônia de incautos. Com a alma angustiada, eu vejo grandes líderes que se converteram em manipuladores de multidões de pessoas que infelizmente conhecem apenas uma religião ambígua e heterodoxa, mas vem distanciando-os do caminho da verdade e da salvação. Que evangelho é esse que se tem pregado? Que ensino é este que tem se ministrado? Trazem as piores e mais terríveis heresias e convertem os púlpitos de suas igrejas em verdadeiros anátemas, e com isso promove um proselitismo que muda a ideologia, mas não muda a filosofia de vida, ou seja, cria um estereótipo, já que as atitudes continuam as mesmas ou ainda piores. Não foi por este evangelho que lutaram homens e mulheres ao ponto de perderem a própria vida. E nem foi por causa deste evangelho torpe que algozes e inquisidores barbarizaram, martirizaram nossos heróis da fé. A teologia se fragmentou em deturpados mosaicos em que clãs são formados, e em cada clã
um cacique que cria o seu sistema atraindo cegos seguidores, uns inescrupulosos que conhecem a verdade, mas trocam por momentânea comodidade, outros gananciosos cuja ambição fazem perderem a sensatez. Outros são apenas preguiçosos e maleáveis que se deixam ludibriar por falácias de falastrões que adulteraram a essência do cristianismo e ainda adulteram. Um pluralismo religioso em que vários segmentos evidenciam suas incertezas como se fosse um paradigma, mas que, porém, só torna mais gritante a ineficácia, deturpando a essência do verdadeiro evangelho. A teologia progressista, a teologia liberal, que de mãos dadas caminham, já não se sabe qual que é a mais nociva, o que não difere muito da teologia da prosperidade atrelada à teologia do coach, promulgando sempre ou a insuflação da alma ou a ganância, sempre com um sincretismo horrendo, o que fomenta a ambição e o triunfalismo, mas assim bem como o humanismo e o pragmatismo que jazem intrínseco em todas estas teologias. Jamais se anulará a verdade que fluiu na cruz e do sangue de Jesus e de seu testemunho, como também o testemunho dos seus discípulos, que ao longo de todos estes séculos foram se forjando, sobrepujando as piores barbáries. Desde que Constantino converteu o cristianismo em uma miscelânea de conchavos, a Igreja sempre esteve propensa a tornar-se uma instituição antropológica e antropocêntrica, o que tenta de todas as maneiras excluir Deus, muito embora faça do nome de Jesus Cristo o maior subterfúgio. Mas sempre haverá homens e mulheres que serão eternos visionários, que fazem parte não de uma igreja institucional, e ainda que desta mesma igreja sejam adeptos, priorizarão o corpo místico em que dão e darão a vida para que se cumpra a palavra de Deus, pois passarão os céus e a terra, mas as palavras deste mesmo Deus jamais passarão.